Olha a informação, hein? Esse cara aqui, ele entrou na contramão. Olha como é que ficou o carro. É um gol, tá? Não parece, mas é um golzinho. Ele rodava na BR-369, na contramão. A gente teve que borrar a imagem porque mostra o corpo dele, infelizmente. Até as pessoas que gravaram esse vídeo, Wesley, ficaram assustadas. Falou, gente, como é que alguém entrou numa contramão, numa BR? Dá pra explicar isso, Wesley? O carro ficou completamente destruído ali na BR-369, é trecho urbano de Cambé, viu, Parra? Inclusive, é uma das principais vias aqui do norte do Paraná, né? Continuação ali também da Avenida Brasília, que passa por Londrina, enfim, é uma rodovia federal. E a informação é essa, que esse motorista estava na contramão. Então, o perigo é muito grande. O corpo dele foi levado até o IML e foi identificado como Éder Rodrigues Camargo, de 47 anos. Nós estamos aqui na delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Londrina para conversar, então, com o agente Santos aqui, que tem mais detalhes para nós sobre esse acidente. Uma boa tarde para o senhor. Quais são os detalhes que chegaram até a Polícia Rodoviária Federal? Como aconteceu esse acidente? Boa tarde, Gustavo Parra. Um acidente que levou a vida de uma pessoa. Infelizmente, tem muito motorista que não respeita a sinalização de trânsito e, nesse caso, ocorreu justamente isso. É uma via muito bem sinalizada, é uma via que tem iluminação pública noturna. E o motorista do veículo veio na contramão de direção. O ônibus estava circulando pela faixa da direita, certo? No momento da colisão, possivelmente ocorreu algum tipo de quebra do eixo de direção, juntamente com a freada que o motorista do ônibus provavelmente realizou no local para, inclusive, tentar evitar o acidente. O ônibus acabou sendo arrastado para o canteiro central, permanecendo naquela posição. A gente sabe que um ônibus pesa 20, chega a 30 toneladas, de repente, quando estiver muito carregado com mercadorias, com passageiros, e um automóvel, uma tonelada e meia. Então, essa transferência de energia para o automóvel foi imediata no momento da colisão. E o automóvel ficou totalmente destruído, causando um acidente de vítima fatal praticamente instantâneo no local. Já é possível saber onde esse homem entrou ali na contramão, quantos quilômetros ele teria percorrido, ou isso ainda será investigado? Geralmente a Polícia Rodoviária Federal, os policiais que fazem o atendimento do acidente, eles voltam ao local depois se há algum tipo de dúvida para tentar alguma imagem do local. Nós temos tanto câmeras de vigilância governamentais da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos dos municípios e também de indústrias ou pessoas que moram próximos à rodovia. Possivelmente o policial o policial que atendeu esse acidente vai atrás ainda dessas imagens para saber de fato quanto ele andou, certo? Ele pode ter entrado ali no viaduto da 445, mas muito mais provavelmente saiu ali de Cambé mesmo, dos bairros próximos ali e veio na contramão de direção. Agora, o risco é, claro, gigantesco, né? Andar na contramão, ainda mais uma rodovia que a velocidade geralmente é um pouco mais alta, né? Ou seja, uma colisão frontal poderia terminar até com outras vítimas ali, infelizmente. É muito bem falado. Veja bem, a gente já teve notícias diversas no nosso país de tragédias, verdadeiras tragédias, porque o ônibus carrega muita gente. Esse ônibus aí tinha 20 pessoas. Se de repente o curso do ônibus ali não fosse reto e permanecesse, ele poderia tombar no local. A gente sabe que infelizmente tem muita gente que anda dentro dos ônibus sem usar o cinto de segurança. E se o ônibus tivesse tombado ali, aquele período que aconteceu o arrastamento do ônibus até permanecer na posição final, poderia ter levado a outras vítimas, né? Inclusive fatais. Mas geralmente quando o ônibus acaba tombando, as pessoas acabam também batendo em alguns objetos na própria poltrona do ônibus e acabam tendo também algum tipo de lesão. Então a gente também aconselha, está andando de ônibus, usa o cinto de segurança, porque inevitavelmente o acidente pode acontecer, como foi esse caso. Parra, você tem uma pergunta, eu estou aqui ainda junto com a Polícia Rodoviária Federal. Perguntar pro Santão o seguinte, Wesley, o perigo que é as pessoas que simplesmente não ligam o fato de estar rodando numa rodovia. Nós temos a BR-369 que corta Londrina, nós temos a 445, a gente percebe que as pessoas usam para ir para o trabalho, para levar um filho para a escola, para cortar caminho, mas se esquecem que estão numa rodovia, Wesley, é um perigo muito maior. Com certeza, né, Parra? Santão, ele também pergunta sobre a situação, por exemplo, o motorista andando ali no trecho urbano de Londrina, né, passa pela Avenida 10 de Dezembro, Tiradentes, enfim, e também passa no trecho urbano da rodovia, 445, 369, que é federal, né, e a pessoa às vezes não se liga, né, que está em uma rodovia no trecho urbano. Isso realmente acontece? A consciência do motorista, o perigo diante disso?
Olha, eu mesmo já abordei pessoas não se envolverem em acidentes, mas fiscalizando e transitando com a viatura, aqui no perímetro urbano de Londrina, eu já abordei pessoas andando na contramão de direção. Esse caso específico aconteceu porque uma pessoa desceu a Guaporé e ali tem uma via marginal. Ele entendeu que a via marginal ia no sentido direito e ele pegou logo a próxima via no sentido esquerdo, que era a BR-369. E continuou seguindo. E nisso eu estava vindo com a viatura de Biporã para Cambé e vi esse veículo na contramão de direção. E a gente foi sinalizando com a viatura, daí esse cidadão entendeu que estava na contramão. Porém, nesse caso específico, o cidadão estava embriagado, certo? Nós não sabemos ainda se esse cidadão que se envolveu nesse acidente ontem fatal, se ele havia ou não ingerido bebida alcoólica, porque ele teve uma condição de não ser possível fazer o teste de etilômetro por obviedade, né? O veículo ficou esmagado embaixo do ônibus. Isso fica a cargo do IML. O motorista do ônibus, por exemplo, não estava sob efeito de álcool, foi feito o teste de etilômetro nele. Geralmente, as pessoas que fazem isso, eles estão realmente sob efeito de álcool e acabam não entendendo o que está acontecendo na via, estão distraídos, toda aquela situação que o álcool acaba trazendo para a cognição da pessoa, a pessoa não consegue entender o que está fazendo direito, acaba culminando lá na frente em tragédias como esta. Qual a principal diferença de dirigir um veículo, moto, carro, enfim, em uma via pública ali do município, uma avenida e na rodovia? Qual a atenção do motorista deve ter, então, em relação à diferença dessas duas vias? Tem muita diferença. Na rodovia você tem o aspecto principal, que é a diferença, que é o aspecto da velocidade. Obviamente, quanto mais velocidade, mais fácil de você se envolver em um acidente de trânsito. Por quê? A tua reação, até ver o perigo lá na frente, até você pensar o que deve ser feito, até você, por exemplo, pisar no freio, até conseguir mobilizar o teu veículo, essa reação, esse tempo de reação é muito maior do que você estar circulando no perímetro urbano. E às vezes não dá tempo de você reagir. Além disso, quando você tem mais velocidade empregada no veículo, você também tem as forças da natureza que empurram teu veículo, né? A força centrífuga, por exemplo, que vai empurrar o teu veículo para fora da curva. Se o motorista não calcula bem essa curva, esse ângulo dessa curva, ele pode se envolver num acidente, como a gente comumente acaba atendendo, que é a saída de pista, muitas vezes seguidas de capotamento, porque a própria saída de pista, com a inércia, né, a lei da inércia, vai fazer com que esse corpo, no caso o veículo, continue a sua trajetória. E às vezes também, infelizmente, continua a insistir no uso do cinto de segurança. Às vezes a gente vai atender um acidente de trânsito que a pessoa saiu de pista, capotou o veículo, estava sem o cinto e vem a óbito. Tá certo. Muito obrigado pelas informações aqui na tela do Balanço Geral. Eu volto com você, Parra. Aí que é o vereador e também é policial rodoviário federal dando dicas importantes. Vai pegar a rodovia, a dinâmica é diferente, a velocidade é outra, a atenção tem que ser diferente. Nós temos aqui, entre aspas, o privilégio e o prejuízo de ter duas rodovias que cortam a nossa cidade, a 445 e a BR-369. Privilégio pelo seguinte, facilita demais o deslocamento. Você tem que sair de uma região para outra, você pega a BR, rapidinho você está no ponto de destino. Mas, ao mesmo tempo, é um perigo muito grande porque mistura o trânsito da cidade com o trânsito da rodovia. E se você não está ligado, entra numa contramão, está desatento, a pancada acontece. Pela velocidade ser diferente, geralmente a pancada é fatal. 1h30.